Vamos falar. Hoje é o capítulo 1 do livro 2, e aí serão abordados o capítulo como um todo. Esse capítulo ele vai tratar basicamente do evento queda, que culmina no pecado original. É um tema que, para mim, eu acho um dos mais importantes, uma doutrina fundamental para nós, porque é a partir da queda que a queda é a doutrina que nos leva aos pés da cruz. Que a partir da concepção de queda, a partir da concepção de que nós somos pecadores, é que nós nos voltamos em busca de perdão, em busca de salvação, além da queda explicar toda a mazela que está entre nós no mundo. Não é à toa, né? O meu tema do TCC do TCC foi relacionado à queda. Então, vamos tratar um pouco desse evento que vem desde o nosso primeiro pai Adão e nos afeta como um todo. Calvino, comentando sobre isso, nesse capítulo, ele inicia falando sobre a importância de conhecer a si mesmo, né? E ele fala como esse é um provérbio muito comum e deveras usado na história da humanidade. Quem já ouviu falar de Sun Tzu, né? A arte da guerra, é uma frase famosa da arte da guerra, né? Conheça ti mesmo e conheça teu inimigo e será vitorioso. Essa é a importância do conhecer a si mesmo. E essa é uma questão muito importante para nós ainda hoje. Conhecer a nós mesmos. Eu costumo falar, até conversando com um amigo essa semana, comentei sobre isso. Nós, quando olhamos para nós mesmos, nós temos a tendência a dois erros. Um é achar que somos mais do que somos e o outro é achar que somos menos do que somos. E Calvino ele vai nesse caminho em relação à criação do próprio Deus. Porque Deus, a primeira consideração que nós temos de ter de nós mesmos é que nós somos criação de Deus. Isso que ele coloca aqui, reconhecer a excelência e os dons dados na criação. Precisamos reconhecer que nós somos a criação de Deus, a criação perfeita, a coroa da criação. Nesse sentido, somos imbuídos de dignidade que nos difere das outras criações. Essa é uma importância sobre nós. Nós não devemos pensar que somos menos do que somos, nós somos a criação de Deus. Não mais um animal que está largado aos próprios instintos nesse mundo. Ok? Somos criação de Deus. E o segundo ponto, nós somos caídos, devemos encarar a nossa condição miserável e humilde após a queda. Nós temos que entender que nós não somos menos do que somos criação de Deus, mas também não somos mais do que somos. Nós somos homens caídos por conta do pecado de Adão. Então, Calvino ele já traz logo nesse primeiro capítulo esse choque de realidade. Precisamos entender que nós somos isso. E aí tem a citação dele, ora, o conhecimento de nós mesmos situa-se primeiro em que saibamos qual é a excelência da nossa natureza e segundo em que se nos apresenta nossa miserável condição após a queda de Adão. Então, posto essa realidade, que nós somos criaturas dignas e também somos miseráveis pela queda, Calvino ele prossegue e falando da ilusão da autossuficiência. Ele critica a tendência humana de aceitar lisonjas, de gostar de ser lisonjeado, de gostar de ser elogiado. Essa parece ser algo natural do homem. E ele vai relacionar isso mais para frente de como a queda foi tratada por conta disso. Ele diz que não há nada que apeteça mais ao espírito humano do que ser acariciado pelas lisonjas. Com prazer se persuadem de que nada há entre os que lhes é inerente que mereça ser odiado. Nós naturalmente achamos que nada em nós é digno de ódio, digno de repúdio. Naturalmente, o nosso coração ele vai tentar nos elevar a trazer essa imagem de que somos mais do que somos. Mas a verdade exige, a verdade de que nós não somos isso tudo, a verdade de que nós temos pecados e que falhamos, exige abandonar a nossa confiança nas nossas próprias forças. A natureza humana realmente ama as lisonjas e crê cegamente em sua própria bondade. Não é incomum achar alguém que se acha bom. A gente pode parar para analisar isso nos próprios debates nas redes sociais. Você não vê ninguém, independente da opinião que assuma, que se veja como perverso. O perverso é sempre o outro. E o que eu defendo é sempre o que é bom. Nunca ninguém olha para a própria perversidade. Nunca, até hoje, eu nunca vi um debate na rede social que alguém comenta embaixo. Realmente, meu amigo, você estava certo, eu estava errado. Obrigado por ter aprendido. Sempre o outro é o vilão. Nós tendemos a isso. Nós não devemos olhar,
nos entregar isso. E aí ele traz uma fala muito interessante, que achar que o homem basta a si mesmo é uma opinião perigosa e vaníssima. É uma vã opinião. Achar que nós somos suficientes para nós mesmos é algo vão, que não traz nenhum retorno. É mentiroso. E temos que estar atentos a isso. Nós não nos bastamos, porque nós somos caídos. Nós não somos o suficiente. E essa questão da lisonja, em outra conversa também, é comum que a gente trate os nossos defeitos como qualidade. Chamamos o nosso defeito de perfeccionismo, chamamos o nosso defeito de que eu sou muito dedicado, de que eu me esforço muito e por isso que eu não consigo atender todo mundo, eu não consigo fazer as coisas como eu queria. Então nós pegamos os nossos defeitos, revestimos de qualidade para parecer que somos algo que não somos. Isso é muito comum. Isso está atrelado na queda. A humildade diante do propósito original. Calvino vai prosseguir no seu parágrafo 3º e ele vai falar que quando nós olhamos para essa realidade, de como nós fomos criados e olhamos para como estamos agora, vemos que estamos muito distantes disso. Por isso ele diz, mas tão longe está esse reconhecimento de incitar-nos o espírito que antes, submetendo-os, prostra-nos para a humildade. Lembrar da criação original, segundo Calvino, desperta o zelo pela justiça, porque nos lembra o que deveríamos ser. Enquanto medir a distância desse propósito, nos prostra. Olhamos para quem deveríamos ser, olhamos aonde estamos em relação a isso e nos prostramos. Assim nós conhecemos a nós mesmos e lamentamos a nossa sorte presente. Mas você começa a ver que a doutrina da queda ela começa a nos impulsionar em direção à solução. A salvação ela vem a partir não de um momento em que você se encontra triste, não de um momento em que você se encontra abalado porque a sua vida está difícil, mas a salvação ela só pode nos alcançar. Ela só nos alcança quando nós tomamos consciência de que somos pecadores, independente dos problemas que nos cercam. Esse é o ponto divisor. Por isso que eu falo, essa doutrina ela é central para que a gente entenda e para que a gente ensine para outros. E aí ele vai falar sobre o crime de Adão, sobre o pecado que Adão cometeu. A queda, para Calvino, ele alerta isso, ela não foi um simples de mas uma grave rebelião. A árvore ela foi um teste de obediência livre e submissão à autoridade de Deus. Quando estudava esse tema da queda, tanto no seminário quanto na produção também acadêmica, é uma questão interessante. Qual era o fruto da árvore, né? Historicamente representada como uma maçã ou qualquer outro fruto, ou qualquer. Mas a mística não está tanto no fruto. Qual era o fruto? Tem uma série de jogos, né? As Relíquias do Éden, o Assassin's Creed. Eu acho que o primeiro, eu nunca joguei, só vi o filme. O primeiro é em torno do fruto do conhecimento do bem e do mal, que as pessoas comumente chamam de fruto do conhecimento só, como se obtivesse conhecimento daquilo. Mas a relação com a fruta é menor. Alguns autores vão falar que, pela lógica, o fruto poderia ser inclusive um fruto comum, um fruto qualquer. Mas simplesmente a relação do conhecimento do bem e do mal não estava no fruto, mas na obediência, de comer ou não comer o fruto. E esse é o ponto importante. A questão não é em torno de qual fruto é. A questão era da relação que Deus propôs de obediência ao que ele havia ordenado. Só havia um mandamento: não comer daquele fruto. E essa foi a desobediência. Entende? A regra não era tanto sobre o fruto. A regra era sobre obedecer, sobre se sujeitar a Deus, sobre escutar aquele que nos ama. Isso é muito importante. Adão foi e desobedeceu. O início da ruína foi a soberba, a ambição, a infidelidade à palavra divina. Não comer o fruto propriamente dito, mas a desobediência. Foi a desobediência a partir da distorção da palavra de Deus que nos levou à condição que estamos hoje. Por isso Calvino diz, a proibição sobre a árvore do bem e do mal foi um exame de obediência para que Adão provasse estar livremente submetido à autoridade de Deus. Adão pecou e isso nos alcançou e nos levou a uma ruína espiritual, a uma ruína que atinge não só a gente, mas todo o cosmos, toda a criação. A vida de Adão consistia em permanecer perfeitamente unido ao Criador. Mas quando ele se afasta de Deus,
ele trouxe a morte, o infortúnio total da alma. Essa desobediência, ela perverte tudo, toda a natureza, a ordem do céu e da terra. Tem uma adaptação do famoso poema, né, John Milton, O Paraíso Perdido. Mais recentemente fizeram uma adaptação em quadrinhos, eu não lembro o autor que fez, eu acho que é o italiano, mas foi publicado por uma editora, Darkside, o nome da editora, mas ela tem uma imagem muito interessante. Esse poema do Paraíso Perdido, ele trata da criação. E aí ele tem um momento em que o homem e a mulher comem do fruto proibido e o quadro a seguir são pássaros voando em liberdade e animais no campo. E aí cada quadro vai mostrando a conversão. Animais no campo que estavam correndo, avulso, começam a se virar um contra o outro. E aí no próximo quadro, um agarra o outro e devora o outro. Enquanto as aves no céu que estavam voando em liberdade fazem o mesmo fenômeno. Uma se volta contra a outra e agarra a outra. Eu acho essa representação fenomenal. A queda mexe com o cosmos. Eu costumo falar que não dá para saber como o mundo era antes. Hoje nós temos a lei da entropia, que diz que tudo vai para o caos. Eu não sei se isso era verdade antes, mas o fato é que o universo reverberou com a queda. Toda a criação reverberou a partir da queda e foi indo por esse caminho, pelo caminho da desordem, do caos. Quando Adão pecou, isso foi um infortúnio da alma, mas foi um infortúnio de toda a criação também. E aí a gente traz a ideia de como nós herdamos essa queda. Adão atuou como a raiz de toda a natureza humana. Ele é como se fosse a ponta mais alta lá do rio. Quando ele peca, o pecado ele não se espalha por imitação. Ele vem do topo da montanha e vai atingindo a todos. Calvino vai dizer que quando esse tema foi estudado, ele não foi tão aprofundado assim pelos pais da igreja, por conta do desconforto de lidar com o próprio pecado. Ele vai dizer que foi tratado timidamente e não exaurido. E essa timidez não foi o suficiente para impedir uma figura muito conhecida por nós, que é o Pelágio. No surgimento de Pelágio, Pelágio vai defender que o pecado de Adão trouxe culpa somente sobre Adão. E que todo pecado que nós recebemos e aprendemos é por imitação. Então, para Pelágio, é possível que nós na criação criemos uma pessoa justa e santa, e que todo pecado vem oriundo disso, da imitação. Os filhos de Adão imitaram a desobediência de Adão e assim por diante foi imitado. Então nós, pelo próprio mérito, podemos resolver e vencer o pecado. Calvino chama isso de absurdo, corretamente. E ele vai falar dessa inconsistência disso que é. Não pode ser isso. Um ponto principal sobre isso é que a Escritura não favorece isso. Ela vai falar lá em Salmo 51, onde Davi diz que ele foi gerado em pecado e nasceu em pecado. Ele foi concebido já como um pecador. Então Calvino ele vai contra esse pensamento. Mas esse, apesar de não ser um pensamento, o primeiro ponto, rejeitado por nós, ele pode ser absorvido por nós se nós não formos atentos ao que a Escritura diz, ou se nós não formos atentos a nós mesmos. E nós vamos achar que estamos alcançando a salvação pelo nosso próprio mérito. Quando nós olhamos que estamos numa igreja, olhamos quem está fora como alguém com desprezo, como alguém superior, nós estamos indo pelo mesmo caminho de Pelágio, porque nós tratamos como se estivéssemos aqui no nosso próprio mérito. E nós não estamos aqui no nosso próprio mérito. Nós éramos pecadores, caídos, indo para o que é mal. Se estamos aqui foi porque Deus operou em nós. Nós não imitávamos o pecado como os que estão lá fora não imitam. Nós éramos pecadores por essência, como eles o são. Então nós não temos por que nos orgulhar e nos achar melhor. Apesar do pelagianismo ser algo amplamente rejeitado, eu acho que ele é uma expurgação daquilo que nós naturalmente tendemos a crer, de achar que somos melhores do que os outros, que somos os iluminados, de que somos escolhidos por nós mesmos, pelo nosso próprio mérito. Enquanto nós tratamos a eleição dada à misteriosa predestinação de Deus como não sendo relacionada com nenhum mérito nosso, com nada que nós temos a oferecer, senão a soberana mão de Deus. Então, claramente nós rejeitamos a Pelágio, mas nós temos que rejeitar as entrelinhas de Pelágio que entram dentro do nosso próprio coração. Entendemos que não é por imitação. Se estamos fazendo isso daqui, se os nossos filhos vêm à igreja, não é porque eles vão nos imitar,
não é pela criação só que eu vou dar. O meu principal papel é pregar o evangelho para as crianças. É pregar o evangelho para os nossos filhos. Porque eles vão ser salvos como um dia nós fomos. Por meio de quem? Por meio de Cristo, por meio da salvação. A nossa corrupção, ela não ficou retida em Adão. Ela foi transmitida, é transmitida a nós e vai ser transmitida aos nossos descendentes. Todos descendemos de uma alma, de uma semente impura, diz Calvino. Nascemos infectos pelo contágio do pecado. Ou melhor, antes de voltar a olhar aquela luz da vida, estamos sujos e manchados aos olhos de Deus. Essa é a nossa situação atual. A raiz é Adão, o nosso representante federal, chamado de o cabeça federal, nosso representante legal, o primeiro. Ele representava toda a humanidade. Quando ele caiu, todos nós caímos. Quando ele perdeu não só para si, mas para toda a sua posteridade. E Adão, ele havia sido criado ornamentado de dignidade, ornamentado de honra. Mas quando ele cai, esses ornamentos caem e são substituídos pela miséria que afeta todos nós. A essência era a natureza criada por Deus. Calvino dá a entender que a essência e os bens dados a Adão eram para toda a natureza humana. Ao perder esses bens, a própria substância da natureza humana foi destituída desses bens. E a partir disso, nós passamos a transmitir. Como filhos, recebemos uma essência já corrompida desde a origem. E aí, por isso, Calvino diz, donde de uma raiz apodrecida foram produzidos ramos apodrecidos que transmitiram sua podridão a outros rebentos que deles nasciam. Calvino, ele vai usar Romanos 5 para falar isso. E isso pode trazer muita aflição para nós à primeira vista. Nós estamos ligados inicialmente a uma raiz podre que vai gerar podridão e nós somos podridão. Mas quando Calvino usa Romanos 5, ele usa essa dupla comparação. Do mesmo passo que nós, como raízes de Adão, somos condenados pelo pecado, quando nós nos tornamos ramos de Cristo, cuja raiz é Cristo, somos agora criados para a salvação. Somos agora revestidos na santidade que vem de Jesus. E por isso que ele usa Romanos 5 para falar disso. Inicialmente, nós que éramos descendentes de Adão, agora nos tornamos unidos a Cristo, descendentes de uma vida santa. Muito interessante quando ele faz essa conexão. Como é importante reconhecer isso. E aí ele vai dar a entender que se nós negamos a nossa raiz de Adão, a fala de Paulo em Romanos 5 perde sentido da nossa ligação com Cristo. Porque se nós não fomos condenados em Adão, nós também não podemos ser salvos em Cristo. Estamos entregues à nossa própria mercê. E aí ele vai trazer uma definição de pecado original. Vê-se que o pecado original seja uma depravação e corrupção hereditária de nossa natureza, espalhada em todas as partes da alma, que primeiro nos torna réus pela ira de Deus. Uma consideração importante falar aqui é que o pecado original, a queda, a depravação total, ela não vai dizer que nós somos ao máximo pecadores, ao máximo depravados. Ela não está falando em amplidão, mas ela fala em abrangência. Ela abrange toda a criação. É uma depravação hereditária que afeta todas as partes da alma humana. Em primeiro lugar, ela nos torna culpados diante da ira de Deus, o que a gente hoje naturalmente chama de a culpa original, mas Calvino aqui ele chama do pecado alheio, que ele vai falar, o pecado alheio, o pecado de Adão. Que nós somos culpados por esse pecado, apesar de não termos executado, mas existe também o pecado atual, aquele que nos atinge. E aí vem uma outra consideração interessante. As crianças, elas nascem também com a culpa original. Obviamente, nós estamos tratando disso. Mas não somente isso. O pecado... Acabei de falar o nome, esqueci. Não, o pecado nosso. Pecado atual. O pecado atual, ele está presente como semente dentro da criança. Talvez ao terceiro ou segundo dia, a criança não vai manifestar esse pecado atual. Mas talvez com 5, 6 meses, você já começa a ver os sinais da desobediência, da rebelião, na cerne da própria criança. Com 1 ano, já é claro que você percebe que aquela criança é pecadora. A minha filha está com 1 ano e 11 meses, desde 1 ano e meio,
É nítido às vezes que ela tenta desafiar, onde a gente fala para ela não jogar algo no chão e ela joga olhando para os nossos olhos. E isso é pecado. Obviamente não é um pecado que um traficante vai cometer, que um assassino vai cometer, o que nós cometemos mentindo, ou usurpando, ou se favorecendo a partir de coisas de subterfúgios injustos. Não, não é o mesmo pecado, mas já é um pecado atual. Como crianças aprendemos, não existe pecadinho nem pecadão. Todo pecado já é um ato de rebelião contra o próprio Deus. Então esse é um ponto importante. As crianças elas já nascem com essa semente. A inocência que se diz sobre as crianças não é sobre uma inocência de culpa, inocência de pecado, nesse sentido. É uma inocência, simplicidade, como ela olha para a vida diferente de nós. Talvez mais sincera, né? Eu costumo falar que as crianças elas podem ser mais cruéis do que os adultos, porque elas não têm um filtro social. Elas não têm filtro social nenhum, elas vão falar a verdade. Elas não enganam como a gente. Uma vez eu participei de um amigo oculto da família da minha esposa, um dos nossos priminhos tinha 6 anos, né? Todo mundo estava descrevendo quem tirou. Ele levantou para descrever quem ele tirou e ele falou assim, eu tirei alguém que eu não gosto muito não, porque ele é muito chato. É fulano. Na cabeça dele fazia todo sentido, estava descrevendo as pessoas. As crianças não têm os filtros que nós temos. Então a tendência do pecado ela está presente em nós. E está presente nos nossos pequenos também. E ela, voltando para o pecado alheio, ela nos torna culpados diante de Deus, mas em seguida ela atua como uma fornalha, gerando as obras da carne. Ela atua como a culpa original, inicialmente, mas ela é a centelha que vai gerar os nossos próprios pecados também. Nós que nascemos culpados do pecado alheio, não ficamos só nisso, passamos a ser culpados pelos nossos próprios pecados. Para a gente não ter inveja de Adão. Todos nós nos tornamos pecadores também. E essa corrupção, ela vai atingir o intelecto e a vontade, a carne, a alma. A criação é afetada. Ele vai falar sobre isso porque ele vai dizer sobre Pedro Lombardo, acho que era um arcebispo francês, próximo da época dele, mas anterior. Esse Pedro Lombardo ele vai falar que o pecado ele só atingiu a carne, ou a sensualidade, a obra da sensualidade. Mas o interno, o espírito, ele fica intacto. Como se só aquilo que é material caísse em pecado. Mas isso também é um grave perigo. Quem defendia isso eram os maniqueístas. E aí vai trazer toda a matéria como algo pecador. E se nós formos pela lógica de Pedro Lombardo, chegamos no final na lógica maniqueísta, que vai dizer que a carne é tão profana que ela nem podia ter sido criada a Deus. E ele faz a profanação de falar que Satanás, o diabo criou a carne e Deus criou aquilo que é espiritual e foi juntado em nós. A matéria, ela não é indigna. Ela foi corrompida assim como todo o resto. Por isso o pecado, ele não afeta só os nossos instintos físicos, ele atinge a nossa mente, ele atinge o nosso coração. Ele nos leva a essa dissolução. Todo meio ficou distorcido. Isso é importante não só para falar que aquilo que é interno foi corrompido, mas para que a gente não crie a ilusão de um novo céu e uma nova terra que não sejam físicos. A matéria não é ruim, a matéria foi corrompida, mas ela não é ruim em essência. E isso é importante para que nós entendamos. Senão nós perdemos a esperança de um novo céu e de uma nova terra. E vamos adotar aquele céu lá que a gente está só com asas de anjinho voando na inatividade de um lugar para o outro. E não é isso que nós defendemos. A corrupção ela não subsiste unicamente em uma parte. E nada está livre ou desatado de sua decomposição. Pois Paulo, discutindo a natureza viciosa, não condena apenas aos movimentos desordenados dos apetites que surgem, mas, sobretudo, defende que a mente esteja sujeita à cegueira e o coração à dissolução. E aí ele vai ainda traz mais uma argumentação. Ele vai dizer que Paulo, quando fala de carne, ele não está querendo se referir à matéria propriamente dito. E quem conhece os textos de Paulo vai concordar com Calvino, com o que Calvino está dizendo. Porque Paulo era muito contrário a essa ideia de restringir a carne, essa ideia que estava começando a se popularizar naquela época. Então, a carne, quando Paulo está se referindo à carne, ele está querendo dizer toda a criação, aquilo que Deus havia criado, e não simplesmente como se o pecado tivesse firmado na carne e não no resto. Então, nós vamos seguindo, que também é um outro ponto relevante. Da carne, portanto, vem a nossa culpa,
Nossa perdição não vem de Deus, visto que não perecemos por outra razão, senão porque degeneramos de nossa primeira condição. O que acontece? Olhando para um Deus soberano, olhando para esse Deus soberano que criou todo mundo, surge a tentação. Estou assim por culpa de Deus. Deus não me protegeu, Deus não foi atento. Na história da igreja, muitas pessoas vão surgir por esse caminho. Os contrários a Cristo vão surgir e vão falar isso. E Calvino vai dizer que esse é um grande erro de impiedade, culpar a Deus pela nossa iniquidade. Nós pecamos e não Deus. Nossa perdição ocorre exclusivamente porque degeneramos do estado original. Deus nos criou bom e nos deu um mandamento. Nós desobedecemos em Adão. A desgraça humana só pode ser atribuída à sua própria demência e escolha. E nós executamos os pecados hoje. De fato, Deus era soberano. De fato, Deus é criador de todas as coisas. E de fato surge uma pergunta. Então, por que o pecado entrou? O que aconteceu? E aí existe o nosso limite. A gente não consegue ir além, mas a gente sabe as verdades. Qual é a verdade? Deus é bom. Deus peca? Não. Nós podemos saber isso pelo testemunho da nossa própria salvação. Nós encontramos a misericórdia e a graça de Deus. E todo aquele que lidar com a graça de Deus, que lida com a graça de Deus, aquele que toma contato com a graça de Deus, sabe que Deus é bom, sabe que foi transformado. E o pecado está no mundo. A gente não consegue encaixar essas peças porque elas não são feitas de uma forma que nós, meros mortais, podemos encaixar. Mas nós podemos confiar nessa verdade. E eu tenho certeza que aqui ninguém sabe explicar, por exemplo, porque um bolo é doce. E não vale falar que é só porque tem açúcar. Você tem que explicar o porquê que o açúcar é doce. Ou porque, aliás, talvez o nosso irmão Alexandre Valcácio saiba. Então, tirando ele, que é nutricionista, o restante aqui não sabe. E ninguém deixa de comer um bolo porque não sabe explicar sobre a sua doçura. Ninguém deixa de comer um mel porque não sabe explicar da sua doçura. Então também não deixemos de gozar da bondade do nosso Deus, porque nós não compreendemos a totalidade disso. Nós sabemos que Ele é bom, nós sabemos que a graça salva, e sabemos que nós pecamos e caímos e carecemos dessa graça. E é o que precisamos saber. E assim caminhamos para o fim. A essência original da criação do homem, ela é pura e ela é livre do pecado. Quando nós falamos que nós nascemos em pecado, não quer dizer que nós fomos criados em pecado. O estado caído, ele o pecado é uma qualidade adventícia que ele fala, que é adquirida. Nós adquirimos o pecado por conta da queda de Adão. Mas na criação, nós fomos criados perfeitos, originalmente perfeitos. Dizemos, portanto, que o homem é naturalmente corrompido pela viciosidade, mas não que essa viciosidade tenha ocorrido por natureza. Ela não ocorreu por natureza. Nós fomos criados perfeitos, mas desde a queda isso tem se espalhado a todos nós. Essa é a abordagem que Calvino traz inicialmente da queda. Provavelmente vamos continuar falando sobre isso mais um tempo. Mas é basicamente isso. Eu acho que dá tempo de uma pergunta. Alguém tem alguma pergunta?